Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e hoje eu quero falar sobre uma palavra que quase ninguém fala. A palavra é direção. A maioria das pessoas fala sobre resultado, né? Metas, dinheiro, relacionamento, reconhecimento. Mas quase ninguém está falando sobre direção. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Resultado e direção. Resultado é algo que acontece. Direção é algo que você escolhe. E muita gente está tentando controlar o que não controla, porque nunca decidiu para onde está indo, nunca decidiu a sua direção. Você não controla se alguém vai ficar com você, você não controla se o mercado vai te reconhecer, você não controla se um artigo vai ser publicado, você não controla o tempo das coisas, mas você controla a sua direção. E é essa parte que as pessoas ignoram. Existe uma confusão estrutural aqui. Controle é tentativa de inferir no externo. E direção é organização interna. E isso são coisas completamente diferentes. Quando você tenta controlar o resultado, isso gera em você ansiedade. Quando você estrutura direção, a sua direção, você se torna uma pessoa mais coerente. E essa semana eu percebi algo muito claro. Maturidade não é prever o que vai acontecer. Maturidade, nesse cenário, seria sustentar a direção sem garantia de resultado. E isso daqui muda tudo. Porque, pensa comigo, se você está indo em uma direção clara, você escolhe o tipo de relacionamento que você quer, você escolhe o tipo de empresa que você está construindo, você escolhe o tipo de ideia que você defende. E no caminho você reconhece quem pode caminhar junto com você. Você não força encontro, você apenas reconhece compatibilidade. Então, resultado é encontro e direção é a construção. E você precisa construir essa direção. Então, aqui está o ponto mais forte do vídeo de hoje. Muita gente sofre não porque perdeu algo, mas porque tentou controlar algo que não estava sob o seu controle. E todo mundo conhece isso. Mas rejeição não é desvalor, é ausência de desalinhamento. Fracasso não é incompetência automática. Fracasso é desalinhamento entre direção e realidade. Né? Se sua direção é fraca, qualquer resultado te desmonta. Agora, se sua direção é forte, né, até um resultado negativo te fortalece. Agora deixa eu organizar isso que eu trouxe estruturalmente. Existe uma tríade aqui, não sei se você percebeu. Direção, ação e encontro. Direção é o que você escolhe, né? Ação é o que você executa, né? E o encontro é o que a realidade devolve. Você só controla os dois primeiros. O terceiro, o encontro, é consequência. Então, quando você tenta inverter isso, quando você tenta controlar o encontro, você perde energia tentando manipular o externo. E isso gera instabilidade emocional. Talvez agora isso tenha feito sentido em outras áreas da sua vida. Mas o modelo mental é simples. Pergunta diária, né? O que depende de mim estruturalmente hoje? Não emocionalmente, mas estruturalmente.
E aí você pensa, né? Qual é a direção que eu estou escolhendo? Se alguém não ficar, se algo não acontecer, se o reconhecimento não vier, a minha direção continua? São essas perguntas que você tem que fazer. E se a resposta para isso for sim, você tá maduro, né? Você tá no caminho certo. Mas se a resposta para isso for não, você tá dependente do resultado, tá? E dependência de resultado gera fragilidade. Direção, decidir a sua direção, isso gera força, tá? Agora, deixa eu elevar um pouco isso que eu acabei de trazer. Ideia boa, uma coisa que eu falo, é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Então, se a sua direção, se a sua ideia de mundo, se a sua direção, se a sua visão, ela não sobrevive à primeira rejeição, né? Ela não é uma direção, ela é uma expectativa, tá? Agora, para você entender o que é a direção, né? Agora, se sua visão, se a sua direção não sobrevive à primeira dificuldade, né? Ela não era estrutura, ela era fantasia sua, tá? Agora, direção é algo que permanece mesmo quando o resultado não vem. E isso é raro, muito raro. E você tem que ter isso. Ter a sua direção mesmo quando o resultado não vem. Você não controla quem vai te escolher. Você não controla quem... Aliás, mas você controla quem você vai se tornar. Né? Você não controla se o sistema vai te reconhecer. Você não controla... enfim, mas você controla o que você está construindo. Você controla se o que você está construindo é sólido, né? Mas você não controla o encontro, mas você controla o caminho que você escolhe seguir, né? E no fim é o caminho que determina o tipo de encontro que você vai ter, tá? E só para terminar, aqui nesse canal é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar, tá? Se essa ideia fez sentido pra você, tá? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. E nunca se esqueça, toda quarta, às 20 horas, tem vídeo novo, tem uma reflexão nova estruturada aqui no canal. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta.